Glória a Deus. Ele está nesse lugar. Oh, aleluia. Ele é digno do nosso louvor. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Como é bom conhecer Jesus. Como é bom conhecer Jesus. Como é bom estar no ambiente onde Ele está. Como é bom ser movido pelo Espírito a prestar um culto agradável ao Senhor. Como é bom. Nós temos que agradecer, irmãos, nós somos privilegiados de conhecer esse Deus. Todos os dias nós temos que agradecer porque a graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou. Isso é gratidão que nós temos que ter no coração, por um Deus que nos amou de tal maneira, que deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso é graça, sem medida. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer para ti, Jesus, que nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Independente de ter ou não ter, nós te amamos. Independente do Senhor fazer ou não fazer, nós te amamos. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, nós continuamos te amando. Por aquilo que o Senhor já fez por nós. Por aquilo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor libere sobre nós uma palavra nessa noite. A que está no teu coração. É a que o Senhor quer. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Você vai ouvir uma palavra que vai mudar a sua mente essa noite. Então eu quero te avisar que se você não quiser ter a mente transformada, dá tempo de você sair. Porque depois que você ouviu o que Deus vai falar, meu filho, você vai virar uma labareda de fogo. Você quer? Atos capítulo 17, o versículo de número 6. Diz assim: porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Pode assentar com a sua Bíblia aberta aí nesse texto. O texto vai nos falar de Paulo e Silas, homens cheios do Espírito Santo. E o versículo que nós lemos, agora nós temos um povo clamando e dizendo: olha, estes que têm alvoroçado o mundo, também chegaram aqui. Eles estavam em Tessalônica, e Paulo e Silas estavam alvoroçando de tal maneira, que quando eles chegaram em Tessalônica, eles começaram a incomodar. Porque um homem e uma mulher cheio da presença de Deus incomoda. Incomoda o inferno, incomoda o pecado, incomoda. Então agora eles estão sendo procurados. Eles queriam de qualquer maneira pegar Paulo e Silas. E a expressão que eles vão usar a respeito deles é essa: os homens que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Uau! Eu falei: Deus, eu quero isso. Eu quando chegar num lugar, eu quero dizer: aquele camarada está alvoroçando o mundo, passou aqui. Você quer isso? Mas como que faz para alvoroçar o mundo? Como que faz para viver isso que esses homens estavam vivendo? O que esses homens faziam para alvoroçar é
transtornar, transformar. O que tinha na vida desses homens que levou aquele povo a usar essa expressão, que eles são alvoroçadores do mundo? Algumas coisas esses homens tinham que ter, algumas coisas esses homens tinham que ter feito. E aí nós temos que voltar lá nos primeiros versículos do capítulo que nós vemos. Vamos lá comigo, versículo 1 e 2, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Quer alvoroçar o mundo? Você tem que ser obcecado pela missão de pregar o Evangelho. Não, você não entendeu não. O texto diz que, como era de costume de Paulo, Paulo tinha uma obsessão: pregar o Evangelho em qualquer lugar que ele estivesse. Ele falava de Jesus em qualquer lugar que ele estivesse. Ele tinha um costume, ele não tinha um outro costume a não ser esse: pregar Jesus Cristo, morto na cruz, mas ressurreto. Paulo tinha uma mensagem, então ele tinha o costume de pregar essa mensagem, o hábito de pregar o Evangelho. E foi dada a nós uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e fazei discípulos em todas as nações. E nós temos que voltar a ter o costume de pregar o Evangelho em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Não importa onde nós estamos, não importa o contexto que nós estamos vivendo, nós temos que ter isso no nosso coração. Por isso que Paulo e Silas, quando chegaram, falaram: esses camaradas estão alvoroçando o mundo. Eles têm uma mensagem que não tem como, ela mexe com muita gente. Ei, você tem algo dentro de você, você tem uma mensagem capaz de mexer com o coração do ser humano, está em você. Estou falando aqui para gente que crê no Senhor, tem servos de Deus aqui. Ei, essa mensagem está em você, porque o reino de Deus está em você. Paulo tinha um costume, ele não pregava de vez em quando, ele não fazia esporadicamente, ele tinha o costume. Segundo o seu costume, ele foi ter com eles. Onde? Lá na sinagoga. Para quê? Para pregar Jesus Cristo. Qualquer cidade que Paulo chegava, ele já queria logo entrar no meio dos religiosos para dizer assim: ei, religião não resolve, o que resolve é Jesus Cristo de Nazaré. Obsessão para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós temos que amar a missão que Deus nos deu. Nós temos que amar o propósito que Deus colocou no nosso coração. Deus te chamou com um propósito, então ame o propósito de Deus no seu coração. Deus te deu dons, ame aquilo que Deus te deu para usar no propósito. Nós temos que fazer da pregação do Evangelho um hábito na nossa vida. Nas oportunidades que surgiram, nós pregamos Jesus Cristo. Mas não parou aí. Olha o versículo 3. Expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo não só falava, Paulo falava e demonstrava. Está escrito aí: expondo e demonstrando. Paulo não ficava só com conversa. Paulo tinha vida, tinha testemunho para mostrar que aquilo que ele falava, ele vivia. Aquilo que eu falo, eu tenho que viver, as pessoas têm que enxergar isso em nós. Que eu vivo o Evangelho que eu prego. Que eu vivo aquilo que eu estou falando. E Paulo, ele expunha o Evangelho, mas ele demonstrava com a sua vida aquilo que ele estava vivendo, porque ele tinha uma história para contar. Ele deixou tudo por causa de Jesus. Então quando ele falava de Jesus, falava: Paulo, quem é você? Ei, eu encontrei com Jesus um dia no caminho de Damasco. E eu tive um encontro pessoal com ele. E ele me disse: ei, Saulo, você vai padecer por causa do meu nome. Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Foi a mensagem que ele me deu. E eu fiquei cego. E fui então, agora entrei na cidade de Damasco, para ser restaurado da minha visão. Mas não só da minha visão humana, mas da minha visão espiritual, para entender que Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo tinha história de vida para contar com Deus. Eu só posso pregar o Evangelho de cruz, o Evangelho da ressurreição, se eu tiver vida para contar com Deus.
Eu não posso pregar o evangelho contando história dos outros, entenda isso. Eu tenho que pregar o evangelho contando as minhas experiências com Deus, o que eu estou vivendo com Deus. E o nosso desafio nesses dias é esse: é expor o evangelho, mas mostrar com o nosso testemunho o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque pregar o evangelho com o testemunho dos outros é fácil. Você viu fulano deixou tudo para servir Jesus, e você? Você viu fulano está sofrendo por causa do evangelho, e você? Paulo expunha e demonstrava. Como é que Paulo demonstrava? Ele falou: olha, eu tenho marcas nas minhas costas, dos açoites que eu já tomei por causa de Jesus. Eu tenho marcas aqui na minha cabeça de pedrada que eu já tomei por causa de Jesus. Mas de uma coisa eu sei: Ele é o Cristo. Quer alvoroçar o mundo? Tem que ter testemunho de vida. Você tem que ter experiências com Deus para contar. E experiências atuais. Não é aquela que você viveu lá quando você converteu há 50 anos atrás, não. Você tem que ter tido uma experiência hoje com Deus, para você contar para as pessoas amanhã: ei, eu tive uma experiência poderosa com Deus ontem. O que foi? Você tem que ter o contar. Como é que você chega amanhã, na sua escola, no seu serviço, dentro da sua casa, o que você conta? Ah, você foi à igreja, ontem fui, o que aconteceu? É nada. Nada? É nada. Eu fui lá, cantei, eu até chorei, você acredita? Mas o que mudou? Mudou nada. Não, se eu tenho um encontro com Jesus, algo tem que mudar no meu coração. Ei, o amado da nossa alma está aqui. Eu tenho que ter história para contar com Deus. Eu tenho que ter experiências para contar com Deus. E a pregação de Paulo é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E ele dizia: Ele é o Cristo. A pregação de Paulo ia contra tudo aquilo que aqueles homens queriam ouvir. A minha pregação e a sua pregação tem que ser para criar crise nas pessoas quando eles nos escutam. Que crise? É quando eu confronto o pecado, quando eu confronto as fraquezas e as falhas, mas mostro as minhas, e a mudança que Deus está fazendo em mim, porque todos nós temos fraquezas e falhas, mas eu não posso usar isso como desculpa para não servir a Deus, porque está escrito: digo fraco eu sou, digo fraco eu sou. Irmãos, o tempo de ser crente galinha na Angola acabou. Como é que você está? Estou fraco. Estou fraco. Está negando? Não, estou fraco. Está orando? Não, estou fraco. Até quando você vai ficar fraco? Até quando você vai continuar perdendo essa batalha contra essa fraqueza? Sabe quando é que isso vai mudar? Quando você dizer: Jesus, eis-me aqui, eu vou pregar o evangelho que tem Jesus Cristo nele. Eu vou mostrar com a minha vida a mudança que Deus é capaz de fazer na vida daquele que se aproxima dele. Agora, o Espírito de Deus só muda a vida de quem quer ser mudado. E eu preciso ter no coração o desejo de ser mudado. O Senhor não vai arrombar a porta e mudar você na marra, não. Ele quer que você fale: Senhor, eu quero ser mudado. Quando eu dou liberdade para Deus agir na minha vida, Ele vai mudar. E eu só vou ter história para contar com Deus quando houver mudanças em mim, quando as pessoas verem transformação em mim. É para espantar a pessoa mesmo. Mas é você fulano? Você está aqui na igreja? Aí você fala: sou eu mesmo, lavado e remido no sangue do Cordeiro agora. Como nós cantamos aqui agora: não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Paulo expunha, mas demonstrava. Tinha história com Deus para contar. Deve ser muito triste evangelizar uma pessoa e não ter história da gente para contar. Falar do amor de Deus e não ter vivido o amor de Deus. Falar da graça de Deus e não ter usufruído da graça de Deus. Falar da misericórdia se não ter andado debaixo da misericórdia. Para falar acerca de Jesus, eu tenho que mergulhar nele, viver as coisas com ele. Porque aí as suas palavras se tornam vida, porque elas são vida para você. Você não apenas leu um versículo, achou bonito e passou para frente. Aquilo já mexeu com você, já transformou você. Você já entendeu, a palavra já tomou conta da sua vida. Então você agora vive aquilo que você lê. Paulo expunha, mas demonstrava.
Por isso que ele era um alvoroçador do mundo. Olha o versículo 4. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Oh, aleluia! Sabe o que é que o alvoroçador do mundo faz? Produz fruto de salvação. Salvação. A gente muitas vezes usa a expressão: pelos frutos se conhece a árvore. Não é assim? Aquele que não dá fruto, o Senhor vai cortar. Que fruto que a gente pensa que é esse? Dá fruto, irmão, não é você estar sendo abençoado materialmente por Deus. Isso não é fruto, não. Até o ímpio é abençoado materialmente. Dá fruto é quando você tem pessoas para dizer: aquele ali eu preguei para ele, aquele ali eu preguei para ele, aquele ali eu preguei para ele, aquele ali eu gerei como filho, aquele eu gerei como filho, aquele eu gerei como filho. É frutos de salvação. Paulo e Silas tinham frutos de salvação para mostrar. Eles estavam pregando e as pessoas eram persuadidas, impactadas pela mensagem. E não só dos gregos devotos, gregos religiosos, as mulheres de posição, mulheres da alta sociedade, estavam se convertendo por causa daqueles homens. Por isso que eles vão ser chamados de alvoroçadores do mundo, porque onde eles chegavam, eles arrumavam confusão. Quer ser um alvoroçador do mundo? Você tem que ser um ganhador de almas. A mensagem que nós devemos pregar é para trazer as pessoas ao arrependimento de pecado. O Jesus que nós temos que pregar é o Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E Ele vai voltar um dia para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. E com detalhe, só sobe quem é filho. Frutos de salvação esses homens têm para mostrar. Alvoroçadores do mundo, eles têm frutos de salvação. Eles têm o que mostrar. Irmãos, e nós precisamos urgentemente a voltar a dar fruto. Nós estamos no começo de dezembro. Esse mês de dezembro dá tempo de você recuperar algumas coisas aí. Pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Pregue, fale de Jesus. A pessoa pode torcer a cara para você, fale de Jesus outra vez. Se ele falar que não gostou, ore por ele, mas fale de Jesus. Porque o que o Senhor vai querer ver são os frutos. E esses homens têm frutos para mostrar. Quando você prega o evangelho da verdade, não tem como não ter salvação. Porque não é o homem que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é pregar o evangelho. Eu não preciso ser bom de lábia, eu tenho que ser cheio do Espírito. Não é falar bonito, é ser cheio do Espírito. Não é ser bom de argumento, é ser cheio do Espírito. Tem gente que ganha gente sem abrir a boca, só com testemunho de vida. Ele consegue gerar frutos. As pessoas estão olhando para nós e querendo ver Jesus em nós. É isso que eles estão querendo ver. Eles não estão querendo ver um bando de crente, nem um bando de evangélico. Eles estão querendo ver a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus aqui? Há uma expectativa nos céus e na natureza, que você entenda o seu papel, que você entenda para que você foi chamado, por que o Senhor te fez filho, para que você manifeste isso, para que você coloque isso para fora, e comece a gerar frutos de salvação, alvoroçadores do mundo, eles têm frutos de salvação para mostrar. Todo lugar que ele passa, alguém foi salvo, alguém entendeu o evangelho, alguém compreendeu que Jesus é Senhor e Salvador, alguém entendeu. Não tem como eu dizer que vivo uma vida cristã se eu não produzo nada. É inconcebível
eu ficar anos e anos na igreja e não conseguir gerar nenhum filho. É inconcebível. Lembra que eu falei de manhã? São ventres vazios. Grita, tem dor e tudo, faz o maior auê. Mas quando você vai ver, o que é que gerou? Nada. Nós não estamos mais no tempo de não gerarmos nada. O Senhor quer que nós voltemos a gerar filhos e produzirmos frutos de salvação. Quer ser alvoroçador do mundo? Você tem que ter fruto de salvação para mostrar. Tem que fazer diferença. Independente do lugar que você está, você tem que fazer diferença. Olha o versículo 5. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade, e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Você observou um negócio aqui? Paulo e Silas são conhecidos como alvoroçadores do mundo. E aqui nós estamos vendo alvoroçadores da cidade. Tem uma diferença. Tem gente que alvoroça o mundo. Tem gente que alvoroça a cidade. Quem são os alvoroçadores da cidade? É aqueles que não querem perder a posição de destaque. Esses homens estão perseguindo a Paulo e Silas, porque Paulo e Silas estão pregando o evangelho de um Jesus que está tirando o governo da mão deles, que está tirando a posição deles. Então eles começam a alvoroçar a cidade. Olha, não escuta esses homens não, vão pegar e vão matar. Esses homens não, escuta não. Aí alvoroça a cidade. Mas um alvoroçador de cidade nunca vai tomar o lugar daquele que está alvoroçando o mundo. Não precisa ter medo. Nós vamos ser perseguidos por causa de Jesus. Você amém e me mata. Você vai ser perseguido por causa de Jesus, caluniado por causa de Jesus, não compreendido por causa de Jesus. E daí? Eu fui chamado para alvoroçar o mundo e não a cidade. Então nós temos homens que alvoroçam a cidade, usam de artimanhas para alcançar seus objetivos. É gente que faz da vida cristã uma carreira. Uma carreira. Não, eu vou entrar na igreja. Aí o cara pensa, eu vou ser diácono primeiro. Depois de diácono, eu vou ser presidente dos diáconos. Depois eu vou ser pastor auxiliar. Depois eu vou ser o pastor presidente. Ele está querendo fazer carreira na igreja. Deixa eu dizer um negócio para você. No reino de Deus não se faz carreira. Corre a carreira. Entendeu ou não entendeu? No reino de Deus não se faz carreira. Aqui você não vai subindo de degrau. Hoje eu sou diácono, quem sabe amanhã eu sou pastor. Quem tem chamado para ser pastor, vai ser pastor. Isso aqui não é um negócio onde você vai subindo de carreira. Porque aqui, meu filho, ninguém é maior do que ninguém. Pelo contrário, o maior serve o menor. A quem muito é dado, muito é cobrado. Esses que estão procurando os cargos são aqueles que alvoroçam a cidade. Ele quer a posição, ele quer o título, ele quer o lugar. Não entendeu que o governo é do Senhor, que quem manda é o Senhor, que quem controla todas as coisas é o Senhor, e que nós somos apenas servos dele. Por isso que nós estamos enfrentando hoje os alvoroçadores de cidade. São pessoas desobedientes aos mandamentos do Senhor. Gente que não quer compromisso com Deus. O compromisso dele é com a religião, não é com o Senhor. A preocupação dele é a religião, não é o Senhor. A nossa preocupação, irmãos, não tem que ser a religião. Tem que ser o governo do Senhor sendo estabelecido nessa terra. É Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus quer governar sua vida. Jesus quer governar sua vida. É governo. Nenhum lugar está escrito na Bíblia que eu me governo. Quem me governa é o Espírito Santo, que é Deus. O governo é dele sobre a nossa vida. Porque está escrito, buscai primeiro o reino. O reino é governo de Deus. É governo. Quando eu não entendo isso, eu quero colocar o meu governo. Aí eu fico alvoroçando a cidade.
usando de tudo quanto é artimanha para poder me dar bem. Entenda uma coisa nessa noite, por misericórdia: igreja não é lugar de você se dar bem. Igreja é lugar de você servir. Quando você começa a servir o Senhor, está arriscado você perder tudo. Fala amém, filho. Está arriscado você perder tudo. Sai um amém engasgado. Amém. Está com medo? Quer ser o alvoroçador do mundo? Então entregue para Ele tudo. Entregue tudo para o Senhor. É tudo. Aí nós vamos poder dizer o que a gente cantou aqui: não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Mas a entrega tem que ser total. E aqui nós vemos uma diferença grande de quem quer ser reconhecido, buscando o reconhecimento dos homens, criando expectativa nos homens. Meu filho, não crie expectativa em homens. Coloque a sua expectativa em Jesus. Porque o homem hoje está em pé, amanhã pode não estar. Por isso que está escrito: aquele que pensa que está em pé, vigie para não cair. Ele não está em pé, ele pensa que está. Minha expectativa tem que ser colocada em Jesus, porque Ele não vai falhar comigo, Ele não vai falhar com você. Ei, Jesus não falhou com você, Jesus não decepcionou você, Jesus não frustrou você. Pode ter sido homem, Jesus não. Mas quem alvoroça a cidade não entendeu quem é Senhor, não entendeu quem é Jesus. E a pergunta que eu tenho que me fazer hoje é: eu quero ser um alvoroçador nesses dias? Eu quero causar impacto aonde eu chegar? Eu quero entrar no ambiente e dizer: Deus, vai ter que ter conversão aqui hoje, porque eu vou falar do Senhor. Quer ser o alvoroçador do mundo? Seja obcecado pela palavra do reino de Deus. Seja obcecado pela missão que Deus te deu. Seja obcecado pelo chamado que Deus te deu. Prenda-se a isso. Agarre-se nisso. O Senhor te chamou. Viva intensamente o chamado de Deus na sua vida. Intensamente. Ainda que isso nos custe perder muitos amigos e até mesmo parentes do nosso convívio. Mas a melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente querendo alvoroçar o mundo, mas é um alvoroçador só de cidade. Só faz barulho ali, porque não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que Ele crê. Jesus não é um Deus que está sentado lá em cima, carrasco, doido para pegar você, não. Ele é um Deus que morreu na cruz para a sua salvação. Ele amou você e ama intensamente a sua vida. E cada dia que passa, Jesus te ama mais. Cada dia Ele te ama mais. Quer alvoroçar o mundo? Não seja apenas alguém que fale do reino. Manifeste o reino. Viva o reino de Deus na sua vida. Fale dele, mas manifeste a presença dele que está em você. Seja uma carta viva do Senhor. Deixe as pessoas lerem Jesus em você. Quando eles olharem, falam: tem um negócio diferente em você. Você pode falar: você é Jesus. Quando você for perseguido, você não retribui. Sabe por quê? Porque você é igual a Jesus. Quando alguém levanta uma calúnia contra você, você não corre para lá para se defender, porque você é igual a Jesus. Você não tem o sentimento de vingança, porque você é igual a Jesus. Ah, me feriram, Senhor, mata eles, Deus. Não, Senhor, dê graça aos meus irmãos.
abençoe aqueles que me feriram. Senhor, traz graça sobre aqueles que me perseguem, porque a ordem é essa: orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que te maldizem. A ordem de Jesus é essa. E se eu quero viver o evangelho verdadeiro e me manifestar o evangelho do Senhor Jesus, eu tenho que ser desse jeito. Senão eu vou ser um alvoroçador de cidade. Fez comigo? Vou orar para Deus te pegar. Isso é macumba, filho. Aí Deus decepciona a gente, né? Porque quando a gente fala assim, Deus fala assim. Aí Deus começa a abençoar o camarada. Ó Deus, eu queria que o Senhor pegasse. Eu estou pegando. Vou fazer ele um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. E vai chegar um dia que você vai ter que andar com ele, orar com ele, chorar com ele, gemer com ele, porque eu vou fazer ele andar junto com você. Irmãos, prepare-se que nesses dias o Senhor vai pegar a gente de jeito. Deus vai colocar pessoas do seu lado que você não queria que andasse com você, mas o Senhor vai salvar, vai libertar e vai pôr ele para andar do seu lado junto com você, porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós temos que ser um em Cristo Jesus. Nós vivemos em unidade, ou pelo menos deveríamos viver. Nós vamos ter um momento de comunhão do corpo. De comunhão do corpo. Não tem como eu dizer que estou tendo comunhão no corpo, se o cabeça é Cristo, se eu não estou em comunhão com o resto dos membros. Se no meu coração há mágoa, revolta, por causa de alguém, alguma coisa que a pessoa me fez, aí eu vou tomar a ceia, porque eu não discerni o corpo. Discernir o corpo, irmãos, não é pecado não. Sabe o que é não discernir o corpo na ceia? Não é você tomar em pecado não, é você não entender que Jesus é o cabeça e nós somos um. Aquele que bebe e come indignamente a ceia do Senhor, sem discernir o corpo, o problema é não discernir o corpo. O que é o corpo? Nós, igreja, nós somos o corpo. Se eu não consigo discernir isso, eu estou comendo e bebendo indignamente, estou bebendo para minha própria condenação, porque eu não discerni o corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Eu não posso tomar ceia olhando torto para o meu irmão. Eu tenho que ir lá e pedir perdão. Obrigado por esse amém. Pastor, mas ele que me feriu. É dodói. Mas é você mesmo que o Senhor falou assim, vai nele. Se você pensar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá você até ele e peça perdão. Mas nós somos alvoroçador de cidade. Eu não peço. Não fiz nada. Já acabou de fazer. Desobedeceu. Então discernir o corpo na ceia é saber que nós somos um. Que nós vivemos como um. E no nosso corpo tem uns pedaços que é meio estragado, irmãos. Tem, ué. Vai dizer que o seu corpo é perfeito. Você não tem umas partes aí estragadas? Você corta e joga fora? Esse seu dedo torto aí, você tem coragem de cortar e jogar fora, ou você vai ficar com ele? Está entendendo o que Deus está falando? Porque na igreja é assim, corta fora. Mas quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Quem comanda o corpo? O cabeça. Então, se eu não discerno o corpo, eu participo desse momento da comunhão em pecado, porque eu não consigo discernir o corpo. Nós somos chamados para sermos um em Cristo Jesus. É um. Eu sei, irmãos, que tem gente que é enjoado, mas você também é. Ou você acha que você é o campeão da beleza? Você não tem nada de enjoado. Todo mundo tem uma enjoância, irmão. Todos nós temos. Eu mesmo sou enjoado, eu sei que eu sou. Mas eu tolero você, você tem que me tolerar também. Suportai-vos uns. Suportai-vos uns.
Sabe o que é suportar no original? É pegar e carregar nas costas. É suportar o peso. Suportai-vos uns. Fala com a abençoada do seu lado, eu tenho que te suportar. Fala com ele assim, não é fácil não, tá? Você é pesado, filho. Mas você quer alvoroçar o mundo? Quer alvoroçar o mundo? Então, meu filho, nós temos que ter uma mensagem que identifique com aquilo que nós falamos, com aquilo que eu estou vivendo. Jesus Cristo na minha vida tem que se manifesto, e ele tem que começar a produzir frutos de salvação. Frutos de salvação. Frutos de salvação. Irmão, nós temos que voltar a ganhar almas. Nós precisamos voltar a ganhar almas. Escute, 2018 é o ano de ganhar almas. Você vai ganhar pelo menos um. Quer alvoroçar o mundo? Não se preocupe com quem alvoroça a cidade. Sempre vai existir alguém para te perseguir, sempre vai existir alguém para pegar no seu pé, sempre vai existir alguém para te caluniar. Não se preocupe com aquele que te persegue. Quem faz a nossa justiça é Deus. Quem faz a nossa defesa é Deus. Não deixe o ministério de Deus na sua vida parar por causa de quem alvoroça a cidade, de quem se levanta contra o que você está fazendo. Meu filho, a gente faz as coisas para o Senhor, não é para homem, é para Ele. E aí sim, um dia nós vamos ter alguma coisa, se Jesus não voltar, alguma coisa vai ser escrita a meu respeito e a seu respeito. Ó, tinha um pastor Paulo lá em Valadares, aquele camarada era um alvoroçador do mundo. Vai ter algo registrado lá no Facebook do futuro, falando de você. Fulano lá de Valadares, aonde ele chegava, mas ele botava todo mundo em crise, botava todo mundo doido, e as pessoas se convertiam, não sabia nem como. O que é que você quer que escreva a seu respeito? Que você é um alvoroçador do mundo ou de cidade? Ou você quer registrado? Ei, mas esse camarada já deu trabalho nas igrejas que ele passou, hein? Pensa. É aquele encrenqueiro, tem um problema em tudo, acha defeito em tudo, cria caso com tudo. Meu filho, vamos ser alvoroçador do mundo e não de cidade. Toda igreja tem defeito, inclusive essa aqui. Muitos. Igreja perfeita, eu sei onde ela está, eu tenho o endereço. Se você quiser ir para lá, quando terminar o culto, você me vem aqui que eu vou te mostrar como é que chega lá. Tá? É fácil. É uma oração. Se o seu desejo for mesmo forte, é só falar, Senhor, leva agora. Você, puf. Aí você chega lá e fala, oh, aqui é tudo perfeito. É porque lá está tudo certo. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos trabalhando o caráter um dos outros. Essa pessoa que Deus pôs aí, que está relando você, esfregando você, Deus pôs aí para forjar o seu caráter. Olha para a lixa que está sentada do seu lado. Ele está aí para lixar você. Fala, Deus, livra-me, livra. Ele fala assim, livra, eu vou esfregar com mais força. Eu vou deixar essa lixa mais cascuda. Quer ser alvoroçador do mundo? Quer ser alvoroçador do mundo? Viva o Evangelho de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Irmãos, não tem nada melhor do que viver o Evangelho de Jesus. Não tem nada melhor do que falar de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Não, irmãos, não tem nada melhor do que estar nesse ambiente onde nós nos reunimos como igreja, para a gente poder olhar um no olho do outro e dizer assim, você é enjoado, mas eu te amo em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é um treinamento para a eternidade. Se você não está aguentando aqui agora, como é que você quer passar a eternidade? Porque na eternidade não tem jeito, toda hora você vai ver. Você vai falar, mas você veio? Meu Deus.
Não acredito que você veio. Vim e vou ficar pertinho de você. A eternidade. Está na hora de nós voltarmos a começar a transformar o mundo, a alvoroçar o mundo, a levar um evangelho que mexe no coração das pessoas. O que te impede de ser um alvoroçador do mundo? As decepções, as frustrações que você já sofreu com religião, ou com as lideranças? Isso não pode ser maior do que a graça e o amor de Deus derramado sobre a sua vida. Não pode ser maior. Não pode ser maior. Não pode ser maior. Não pode ser maior. Feche os seus olhos. Aleluia. O Senhor está procurando os alvoroçadores do mundo. O Senhor está procurando os alvoroçadores do mundo. O Senhor está procurando Paulo e Silas nessa geração. Gente que tem disposição para causar problema mesmo. Pregar o evangelho sem medo, sem receio. Viver essa unidade. Pastor, eu quero ser o alvoroçador do mundo. Eu nem sabia que a gente podia fazer isso, mas pode. Eu quero fazer uma pergunta aqui primeiro. Quem que está aqui nessa noite, que você nunca parou para Jesus, falou: Jesus, seja Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor agora governe a minha vida. Eu entendi que o melhor caminho é o Senhor. E eu quero ter a minha vida com o Senhor. Não estou falando de religião. Na igreja já foi num tanto. Estou falando de você fazer essa oração. É uma confissão. Com o coração se crê e com a boca se confessa Jesus Cristo como Senhor. Você já creu, mas você nunca confessou. Porque a confissão tem que ser pública. Aí você já começa a alvoroçar as coisas. Fala assim: ó, fulano, você viu? Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. Começa assim. Você nunca fez essa oração, quer fazer hoje? Levante a sua mão para me ver você onde você está. Levante sua mão. Levante sua mão. Pastor, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida hoje. A igreja fica em oração. Levante sua mão. Só Jesus tem poder para mudar a sua história e mudar a sua vida. O Espírito Santo está falando com você, que você precisa tomar essa decisão. Ele quer ouvir você confessando isso hoje. Ele te trouxe aqui para você abrir a sua boca e dizer: Jesus, eu quero o Senhor. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu quero uma mudança. Mudança só se encontra em Jesus. A igreja vai orando. Pastor, estou com vergonha. Pede para quem está do seu lado vir com você. Mas venha. Sai do seu lugar e venha para o altar agora. Sai do seu lugar e venha para o altar agora. Porque você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. E Ele está te dando uma oportunidade nessa noite. Uma oportunidade de você dizer: Jesus, eu quero. Você não quer uma mudança? É a primeira pergunta. Segunda: você se afastou de Deus por algum motivo, que agora também não importa, mas você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Tem alguém aqui que quer fazer uma reconciliação com Deus? Levante sua mão para me ver você. Você quer se reconciliar? Então vem para cá para o altar. Isso. Venha para o altar. A igreja fica em oração. Irmãos, esse é o momento de batalha, em que o Espírito está falando nos corações. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança
pés subirei, aos teus pés eu chorarei. A igreja fica de pé. Mas olha pra mim. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar. Olha pra mim, Lugar de reconciliação, Senhor. de restauração é no altar do Senhor. Olha pra mim. É no altar. Eu preciso do teu olhar. A janela da graça está aberta. Então vem pra cá. Eu preciso. Vem pra cá. Eu preciso do teu olhar. Vem pra cá. Eu farei o que for, eu preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, não, 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 só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, não, 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 só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Se chamar de novo, você vem. Jesus está te chamando. Filho, filha, vem. Eu quero a sua vida. Ei, eu tenho um propósito com você, você sabe disso. Eu tenho um propósito com você, você sabe disso. Eu já te dei muitos livramentos e você sabe disso. É porque eu tenho um propósito com a sua vida. Então você sai do seu lugar e venha para cá. Venha para o altar do Senhor. Aqui você não tem que preocupar com o que as pessoas pensam. Aqui, meu filho, o povo faz festa quando você vem para o altar. Ninguém julga você. O Espírito está falando com você. Vem. Venha. 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 Eu preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. A igreja continue orando. Olha pra mim, O Espírito está movendo. Ele está movendo. Senhor. Ele está falando, ó, não adianta você ficar aí não, você tem que ir. Não adianta você ficar aí não, você tem que ir. Então se você ouviu, filho, Pra mim, corre para o altar. pois eu preciso, Corre pro altar. pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor Jesus. Pois eu preciso do teu olhar. Eu me
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá. A Bíblia diz que é uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então o céu está em festa agora. O céu está em festa. O céu está em festa. E nós nos alegramos com isso. Nós nos alegramos com isso. E como igreja nós colocamos a sua vida escondida em Deus, guardada nele. O melhor lugar para se estar é nele, guardado, envolvido por ele. Porque Jesus não abandona você. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão do propósito e do chamado que ele fez para a sua vida. Não importa por onde você andou, não importa onde você caiu, não importa o que aconteceu, ele não abre mão da sua vida. Deus tem algo com você. Deus tem algo com você. Entenda que nessa noite você está reatando o seu relacionamento com Deus, começando com Ele, dizendo: Deus, é uma aliança agora que nós temos. É uma aliança. E deixa eu te dizer, Jesus agora não larga você de jeito nenhum. Não larga. Não larga. Você é dele. Você pertence a ele. Você está nas mãos dele. E nós como igreja liberamos uma palavra sobre a sua vida. Está selada a sua aliança com Deus nessa noite. Está selada a sua aliança com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Eu farei o que for preciso.